Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos no 5º domingo da Quaresma. Isso significa que estamos cada vez mais próximos do dia da Semana Santa. Estamos bem perto da Semana Santa. O Evangelho de hoje nos faz esse convite para nós vermos o quão angustiado está Jesus. Estamos no Evangelho hoje de São João, capítulo 12, de 20 a 33. Então nós acabamos de ouvir. Os gregos estavam se aproximando e queriam ver Jesus. Então pediram lá para Filipe poder falar com ele. Filipe vai e, junto com André, quando falam dessa notícia, que os gregos estavam se aproximando, Jesus começa a entrar numa angústia interior. E aí ele fala, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. É interessante que por muitas vezes Jesus ele começou a preparar os apóstolos falando sobre o momento da sua morte. E ele dizia, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles vão cuspir na cara dele, vão bater nele, mas ao terceiro dia ele irá ressuscitar. Mas agora, o dia está se aproximando mesmo, o momento está chegando. A presença dos gregos é uma indicação de que o momento de Jesus ser glorificado está ali.
E aí Jesus começa a fazer essas perguntas. O Filho do Homem vai ser entregue. E o que é que eu devo fazer agora? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Então o que é que eu faço agora? Eu fujo desse momento ou eu me entrego? Aqui é importante notar que Jesus está fazendo isso na liberdade. Jesus poderia muito bem fugir dessa hora, dar uma, me desculpe dizer assim, de covarde, de se afastar, de ir embora e dizer, deixa isso para lá. E aí ele faz essa reflexão em relação ao trigo que é plantado, a semente, e quando a semente é plantada, o trigo, ele morre para dar vida. Então Jesus agora diz, eu vim para isso, não foi para isso que eu vim. Se eu não der minha vida, os outros não se salvarão. E o que é que eu faço? Eu vou ou eu não vou? Vocês estão entendendo que nós precisamos entrar neste clima da angústia que Jesus está vivendo? O que eu faço? Veja que quando nós entramos em situações difíceis na nossa vida, nós nos angustiamos. Nós queremos fugir da situação. O que se percebe nesse momento do Evangelho é que Jesus ele entra nessa angústia. Mas se não morre, se o grão de trigo não morre, ele então não vai produzir frutos. Eu preciso ser como esse trigo que é colocado na terra e ele precisa dar frutos. Eu não posso. Aí agora ele diz, quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Agora ele começa a pensar. O apego a esta vida. Nós não podemos nos apegar a essa vida. Não podemos. Nós temos uma vida eterna para conquistar. Uma vida da felicidade eterna, aonde nós nos encontraremos com Deus, com os nossos parentes que já se foram, estão lá, com os anjos, com os santos, com a Virgem Maria, com São José, os nossos santos de devoção. Nós não podemos nos apegar a essa vida. Jesus poderia ter se apegado, mas ele está refletindo. Quem se apega à sua vida perde. Perde o quê? Perde a vida eterna. Se nós formos apegados a esta vida, é o que nosso Senhor está falando no Evangelho hoje, nós perderemos a vida eterna. Era assim, meus irmãos, que os mártires, quando eles eram levados para a morte, eles refletiam assim. Se eles negassem nosso Senhor, eles perderiam a vida eterna. Se eles firmassem a fé em nosso Senhor, eles iriam ter a vida eterna. Embora teria que passar pela morte. Porque não tem como nós não passarmos pela morte.
De qualquer forma, nós iremos morrer. Esses dias uma mulher falava comigo: Padre, eu estou com medo de morrer. Mas eu disse para ela: mas a senhora vai morrer. Ela deu até uma risada. Talvez ela esperasse eu dizer uma coisa diferente, né? Mas não, eu disse para ela: a senhora vai morrer e eu também. Porque é sempre aquilo. A questão não é o morrer porque todos nós iremos morrer. A questão é como vai morrer, com Deus ou sem Deus. Então, os mártires, eles iam assim, o coração deles estava voltado inteiramente para o Senhor. Eles estavam fervorosos, eles tinham essa consciência de que aquele momento era apenas um momento de passagem. Essa leitura do Evangelho de hoje, se você for na liturgia da missa do dia de São Lourenço, é essa leitura que é feita. Para mostrar ali São Lourenço que ele não está fazendo caso desta vida, não. Ele está fazendo caso, sim, da vida eterna. E na hora que aquele governador lá chamou ele e disse que ele trouxesse as riquezas da igreja, e ele trouxe as riquezas da igreja, que foi justamente os pobres, os esquecidos, os doentes, os inválidos, os idosos, os velhos. Aquele governador achou que ele estava fazendo gozação e mandou matar São Lourenço. E colocou São Lourenço para ser morto nas brasas, para ser queimado. Mas o desejo de São Lourenço era tão grande de se encontrar com o Senhor e se encontrar também com o Papa Sisto II, porque quando o Papa Sisto II também foi martirizado, ele se queixou ao Papa Sisto II, dizendo: eu sempre te servi no altar, e agora que o Senhor está indo para ser entregue e morto como Jesus, o Senhor vai embora e me deixa sozinho aqui? Aí o Papa disse: daqui a 3 dias você também irá. E realmente isso aconteceu. Então estava ali São Lourenço naquela situação, e ele olhou para os homens que estavam ali colocando ele, né? Porque ele estava sendo colocado na brasa mesmo para ser assado. Ele disse: vira agora o outro lado, porque esse lado já está queimado. São Lourenço estava fazendo pouco caso desta vida. Porque, repito, o mais importante para ele era a vida eterna. A mesma coisa, meus irmãos, é Jesus. Jesus, agora, nesta situação em que ele se encontra, ele está justamente fazendo isso. Ele precisava entregar a vida para nos redimir, para nos salvar. E a missão dele era essa. Tanto que ali ele toma a decisão. Ele estava passando por aquele momento difícil, aí ele toma a decisão: eu vou glorificar o Pai. Glorificar o Pai morrendo para nos salvar. Pai, então ele diz: Pai, glorifica o teu filho. Aí o Pai lá já responde: eu já te glorifiquei no dia do batismo, quando ele disse: esse é meu filho bem amado, e te glorificarei na cruz, no padecimento, no sofrimento que ele ia passar. Então Jesus, ele nos redime, Jesus nos dá a salvação e convida cada um de nós
para que nós possamos viver isso também. Assim como eu sou chamado, você também é chamado. Mas a pergunta que eu quero fazer nesse tempo em que nós estamos nos aproximando da Semana Santa, eu te pergunto, qual é o seu apego? Qual é a situação que você vive na sua vida que você diz assim, não, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ficar aqui. Vou abrir um parêntese, eu não estou falando assim para aquelas pessoas que estão com depressão, que querem tirar a vida. Não, nós não podemos tirar a vida. Jamais, não faça isso. O suicídio não é aceito por Deus. Eu estou me referindo àqueles que estão levando uma vida com Deus e que, de repente, pode estar nessa situação de passagem, de ida deste mundo para lá, para a eternidade. E qual é o apego? Entendeu? Então, fecho o parêntese e retomo. O que é que você tem como apego? Às vezes o pai tem um apego aos filhos, os filhos têm um apego aos seus pais. Às vezes é a esposa que tem um apego ao esposo, o esposo que tem um apego à esposa. Qual é o seu apego? Talvez o seu apego seja às coisas. Você tem coisas e você fica ali. Talvez o seu apego, aquele sacerdote, pode ser que o apego dele seja um sacerdócio, dizendo, não, Senhor, não estou pronto, ainda tenho que levar muita gente para o Senhor, tenho que pregar o Evangelho, porque, na verdade, nós vamos colocando sempre empecilhos para não nos desapegarmos desta vida. E Jesus, ele deixa bem claro que nós não podemos estar apegados a esta vida. Você está entendendo? Qual é o seu apego? Nós precisamos crescer na vida espiritual, ao ponto de que a eternidade ela se torna mais importante na nossa vida. Quando eu falo em a eternidade, eu estou falando Deus, né? Ouve, Israel, eu sou o único Senhor, eu sou o teu Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Então, uma vez que nós chegamos a este patamar de amor a Deus, de amá-lo de todo o nosso coração, o nosso desejo pela eternidade, o nosso desejo para estar com Deus, ele cresce. E aí nós vamos percebendo que as coisas deste mundo, elas não são tão importantes quanto as coisas do céu, quanto a eternidade, quanto a vivência com Deus. Era assim que os santos viviam, desejosos de um dia estar com Deus. Não é viver a vida com Deus, mas dizendo assim, eu quero viver com Deus só aqui neste mundo. Não, nós precisamos chegar ao patamar, a essa decisão interior de querermos sim a eternidade, de querermos Deus. E a forma de que realmente nós amamos a Deus é quando nós sentimos esse desejo de estar com Ele, de conviver com Ele. Mas tem aqueles que dizem, eu amo a Deus, eu quero Deus, mas quero viver com Deus aqui na terra. Não, é preciso chegar neste grau de santidade, é preciso chegar neste grau, meus irmãos, de desejo. Então, quando nós chegamos ao desejo de Deus, nós nos desapegamos. Vou relembrar uma história que eu contei, que uma pessoa que falou para mim que o avô dela tinha passado assim por um momento que
parecia que ele tinha morrido. Então, mas graças a Deus, ele voltou. Só que depois que ele voltou, ele ficou numa tristeza tão grande que a pergunta que faziam a ele, mas vovô, o que foi que aconteceu, né? Essa pessoa que me contou que era o avô dela. Mas o que foi que aconteceu? Ele disse, eu estava num lugar tão lindo, tão bonito, um lugar maravilhoso, aqui na terra não tem nada igual. E tinha lá uma pessoa que brilhava. E de repente, quando eu estava assim me aproximando dele, eu voltei. Que tristeza, eu queria estar lá. E disse que esse senhor, ele que era tão apegado às coisas, ele viveu um tempo mesmo de desapego. Ele ficava mais só, ele ficava rezando, a vida dele estava mais voltada para Deus. E depois dessa situação, realmente, a vida dele não durou muito tempo mais. Ele acabou falecendo depois, diante daquela experiência que ele teve. Ele se desapegou diante da experiência que ele teve. Ele viu que o apego que ele tinha às coisas dessa terra era muito passageira. Essas coisas eram passageiras. Agora ele lutou pelo essencial. Então, na medida que nós vamos nos aproximando da Semana Santa, vamos deixar isso cair no nosso coração. O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos nos desapegar das coisas deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.